Fala galera do Qual é a Boa, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com Madhouse, diretamente não só do Brasil, mas Ibiza, e estão aqui em Portugal. Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo ótimo. Bom demais, e aí? Muito bem, tudo bem. Olha só, vamos falar um pouco de carreira e vamos falar também do motivo pelo qual vocês estão aqui em Lisboa. Mas o primeiro que eu queria abordar é Portugal, Ibiza ou Brasil? Qual que é o favorito? Difícil, hein? Já que isso daqui vai para Portugal, vamos falar Portugal. Agora, não ficar feio. Para não ficar feio. Portugal, mas já tinham vindo aqui no Panorâmico de Monsanto? Não, primeira vez e simplesmente fiquei embasbacado. Pronto, muito estarrecido, porque é lindo. É muito bonito. Vamos andando e fazendo aqui a coisa. Galera, eu queria saber primeiro um pouco do trabalho que vocês estão fazendo agora, porque vocês começaram numa vertente, foram evoluindo um pouco, e eu quero fazer um pouco dessa narrativa para não só contar para o pessoal dessa trajetória de vocês, mas também para entender até que ponto que vocês vieram parar aqui em Lisboa. Então vamos começar um pouquinho do início da carreira de vocês, que inclusive eu vi que vocês estão sendo entrevistados agora por mim, mas já foram pelo jogo, que é uma coisa histórica. Me fala um pouco dessa época da carreira. Bom, a gente começou fazendo cover, né? Então, à medida que a gente ia fazendo cover, a gente queria, de uma forma ou de outra, fazer algo que fosse nosso. Mas eles faziam cover do quê? Cover de rock and roll. A gente começou mesmo como uma banda de classic rock. Então fazia rock and roll, Bon Jovi, Aerosmith, Maneiro. Kiss. Okay. Era tudo isso. Então a gente foi meio que misturando. Aí falamos, agora deu vontade de fazer jazz. Aí a gente misturava jazz, blues e rock and roll. Então quando a gente lançou o nosso primeiro trabalho, que é uma música, um single chamado Vendetta, Vendetta foi justamente com essa ideia de misturar tudo isso. Só que ainda não era uma coisa que a gente se sentia muito à vontade, mas era aquilo que a gente gostava de fazer naquele momento. Que eu acho que no fim da carreira de qualquer pessoa, sabe? A carreira é uma evolução, você não para num lugar só, né? Você vai indo, você vai indo, você vai indo, e a hora que você toma um susto, você está dentro de uma vertente que parece muito mais com você, sabe? Ah, legal. E falando ainda do Vendetta, tem alguma coisa a ver com filme? V for Vendetta? Não. Não tem inspiração? Não. Ah, então não tem nada a ver. Então esquece Poderia essa ser, mas todo mundo pergunta, poderia ser, mas não. Isso é meio que uma aposta, né, que eu e o Thiago a gente tinha. Que o primeiro single que a gente lançasse, ou o primeiro álbum que a gente lançasse, ia se chamar Vendetta. Muito bem. Thiago, me diz uma coisa. Ali naquele momento que vocês estavam em São Paulo, é isso? Na época da entrevista do Jô? Sim, a gente estava morando no Brasil ainda. Estava morando no Brasil. Exato. A gente já tinha vindo para Ibiza, para fazer alguns shows e tudo mais. E foi exatamente quando a gente voltou para o Brasil. Aconteceu isso e, sinceramente, tem que dizer que meio que supriu o nosso sonho de criança, né? Porque acho que todo artista, ou na verdade nem só artista, mas acho que todo mundo já teve essa vontade de ser entrevistado pelo Jô, então isso foi, para nós, foi meio que um marco na nossa carreira mesmo por causa disso, né? E aí nessa época vocês estavam fazendo o cover de rock, e foi por isso que vocês foram chamados para o Jô, ou já estava com início de transição de estilo musical? A gente já tinha lançado Vendetta. E a gente estava lançando também... A gente tinha acabado de lançar Vendetta, na verdade. E aí a gente... quando lançamos Vendetta, a gente é muito louco. Quando a gente lançou Vendetta, a gente foi para Ibiza pela primeira vez. Então, legal. O single saiu no Brasil e... a gente é muito doido. O single saiu no Brasil e aí começaram a divulgar e tal, e aí a gente resolve que a gente vai para Ibiza. Fomos convidados para poder ir pela primeira vez. Eu falei, não sei o que esperar. Mas aí o Thiago ficou botando pilha, vamos, então vamos. Fomos. E a proposta para ir para Ibiza foi para fazer cover de rock em eventos, é isso? Blues. Era pra gente se apresentar, porque, tipo assim, não é um local que tem muito uma versatilidade musical muito grande. Hoje tem mais, sabe? A gente pensa em Ibiza, pensa só na baladona. Música eletrônica, cara. Geralmente sim, Foi o que a gente pensava também, mas aí existem outras coisas, sabe? Então nós fomos convidados para poder fazer uma temporada inteira no Hard Rock Hotel. E foi em que ano isso? 2015. E foi justamente quando, a gente, vamos fazer aqui, vamos lançar essa música, vamos ver o que acontece, tal, fomos pra lá, e quando a gente voltamos pro Brasil, aí gravamos o videoclipe, ficamos cozinhando, segurando esse videoclipe. E aí em 2016, que foi quando a gente tava mais seguro do que a gente queria da música, o que a gente queria fazer com essa música, Vendetta no caso, gravamos um outro single também, Fallen. Então quando a gente lançou Vendetta e começou a divulgar mais, porque a gente já estava presente no Brasil de volta,
Aí a gente lançou Fallen, aí rolou o convite do Jô. Entendi. Mas falando aqui desse momento, porque ninguém é convidado do nada para ir para Ibiza. Me fala como é que surgiu esse convite, onde é que esse pessoal que fez o convite achou vocês. Me conta um pouco disso, como é que surge um evento, um convite para ir para Ibiza do nada. Eu gostaria de conhecer um negócio Porque viram a gente sem camisa, né? Eu sabia. Então, na verdade, tudo na nossa vida acontece assim, muito... Essa escada aqui... Cuidado com muito sem nossa intenção, muitas vezes, sabe? Muito sem nosso planejamento e de repente a gente entende que aquilo ali é o nosso próximo passo, sabe? E a gente começa, enfim, nossa vida muda por coisas que muitas vezes a gente não espera que aconteça e por coisas que a gente não planejava. Mas quando... Olha, isso é bonito pra caramba, né? Isso é muito legal. A gente pode até ficar aqui um pouco no meio da escada. Já tava aqui, não? Não, isso aqui é uma modificação depois que virou um lugar visitável oficialmente, não submerso na escuridão. Surreal. Não tem uma plaquinha dizendo de quem foi ou de quem Talvez até tenha, mas a gente tem que procurar. O que eu estava pensando aqui, quando vocês receberam essa proposta, como é que vocês já estavam famosos no cenário do cover, do rock, do blues em São Paulo? Como é que estava o estágio da carreira de vocês nesse momento? A gente já estava conhecido em São Paulo quando rolou esse convite, mas assim... absolutamente nada a ver, porque foi um empresário espanhol que acidentalmente viu a gente por causa de um artista plástico que a gente tinha conhecido em São Paulo. Tá. A gente conheceu também por acidente e tal. E aí esse artista plástico, a gente falou, olha, a gente vai fazer um show em tal lugar, etc, etc. Você podia dar uma passada lá. E aí ele foi, e esse amigo dele, que era empresário de pessoas lá na Espanha, assistiu a gente num lugar, na época a gente estava fazendo jazz, num lugar chamado Café dos Prazeres. Ok. E a gente já misturava o jazz com o rock, então a gente dava roupagens, roupagens diferentes para, por exemplo, músicas pop e músicas rock, só que com essa cara de jazz, cara de blues. Então a gente começou a se destacar no cenário ali por isso. Porque a gente faz essa mistura. Exatamente, porque é nosso background também, né? Entendi. Então a gente fazia muito show privado, a gente fazia muito show. No fim das contas, assim, até esse período a gente era muito famoso entre os famosos, porque a gente fazia muito show para famoso. A galera contratava para vocês para shows privados, aniversário de fulano, tipo festa quem? privada, Eliana. Oh, que legal. O Isaac, dono do Paris 6. Caramba. O Camargo, Alfaiate. Putz, quem mais? Muita gente. Pronto, muita gente. Também não pode... E aí a gente... E através dessas pessoas... Tem gente que não pode falar. Eu falo todo mundo, eu não tô nem aí, não. Não pode. Tem coisas assim, por exemplo, e aí uma coisa foi ligando à outra. Então, por exemplo, na casa da Eliana, que a gente fez o aniversário da Eliana, a gente cantou no aniversário da Eliana, a gente conheceu o Tom Cavalcante. E aí o Tom Cavalcante fez uma ponte pra gente poder ir fazer Faustão. Então, tipo, uma coisa foi ligando a outra, porque todo mundo, no fim, queria dar esse apoio, sabe? Tipo, pra nossa carreira no Brasil, sabe? Isso foi muito interessante. Então, realmente, vamos descer, que acho que a galera quer saber. Segura aqui pra mim um pouco. Claro. Então, o que aconteceu foi um pouco natural, né? O Thiago estava falando que não foi muito planejada essa evolução, essa ida para Ibiza. Foi realmente uma questão de pessoas viram, acharam legal, falaram, quero vocês em tal lugar. Em toda entrevista que a gente sempre deu até hoje, eu sempre percebi, eu sempre falei sobre isso, eu sempre notei também que, tipo, tudo que a gente planeja acontece de alguma forma, mas nunca da forma que a gente planeja. Ok. Então a gente deixou de planejar. Então, por exemplo, isso da gente ter ficado conhecido no Brasil e etc., foi um acidente de percurso, porque assim, tudo que a gente tinha planejado para poder fazer da forma que a gente tinha planejado não aconteceu. Foi de uma outra forma completamente diferente. Você estava falando que vocês tiveram esse destaque muito grande nos eventos de famosos. E como é que foi esse início? Quem foi o primeiro famoso? Onde é que eles viram vocês para fazer essa chamada para ir numa festa privada? Vocês lembram desse momento? Sim, na verdade tudo começou pelo Paris 6. Nós ficamos
Bom, enfim, a história é muito comprida, não vai dar tempo no vídeo. Ficamos amigos do Isaac, né, o dono do Paris 6, e o Isaac meio que convidava a gente, porque nós somos muito notívagos, senhores. Mas como é que vocês ficaram amigos do Isaac? A gente ia lá na cara de pau e falava assim, oi, tudo bom? Você que é o dono daqui? Sim. Então, o negócio é o seguinte, tem que baixar um pouco o preço desse café, porque tá caro. Começou assim? E foi uma época que a gente, engraçado isso, mas enfim, a gente era super falido e a gente passava a noite inteira só com um café e um chá. Mas para estar ali, para estar em algum lugar interessante, sabe? Porque cara, eu acho que assim, a noite ela motiva muito quem realmente é da noite, aqui, sabe? Que aqui tá bonito. A noite pode ficar até escorado aqui, esse pá, não? Pronto. Fica aqui apoiadinho aqui, acho que tá de boa. A noite, ela meio que inspira quem é da noite, sabe? Então, por exemplo, o que você estiver fazendo durante a noite, que seja um lugar, sabe? Que, tipo, te inspire, vai ser produtivo. Então, Paris 6 era um lugar que funcionava 24 horas, um dos poucos em São Paulo, tá, gente? Não se iludam que lá em São Paulo é tudo 24 horas, não é. Não, ok. Então, Paris 6 era um dos poucos, assim, 24 horas que tinham, e era incrível, porque, meu Deus, nunca peguei numa vara tão grande. Tipo, o Paris 6 era um dos poucos que funcionava e a gente ia lá pra poder, porque eu tomo muito café. Então eu precisava ir em algum lugar tomar café de noite, porque eu não queria tomar café na minha casa. Maravilhoso, a iluminação, a ambientação, a música que tocava, a comida era muito boa, muito embora a gente não tivesse dinheiro pra poder pagar, então a gente sentia o cheiro. Só no café, então. E foi uma época que a gente tinha assistido aquele filme Meia Noite em Paris. Que é um filme que, enfim, representa muita coisa, sabe? Legal, interessante. E lá tinha exatamente essa estrutura, essa vibe, entende? E aí, nessa época que vocês Paris 6 iam... ia dar muito certo aqui, né, em Lisboa. Eu acho que veio o Paris 6 pra cá. Ô, Isaac, por que você nunca trouxe pra Portugal? Alô, Isaac. Devia, né, Isaac? Você levou pra Miami. Por que você não trouxe pra Portugal? Aqui fala português e as pessoas conhecem os famosos que estão no cardápio. Oi, hello. É verdade, tem a ver. Mas nessa época que vocês estavam indo no Paris 6, que vocês estavam quebrados de grana, vocês já estavam tocando aonde? Na noite, em bar, em evento, em teatro? Como é que era isso? Já, a gente tocava em bar, tudo quanto é coisa. Bar, onde dava, sim. Tá. Fazendo cover. E aí pensando em compor. Então a gente estava ainda naquele, vamos compor, não vamos compor, alguma coisa. Então a gente não sabia muito bem ainda o que a gente ia fazer. Tava meio que tipo, o que a gente vai fazer? Vamos compor em inglês, vamos compor em português? Eu prefiro segurar isso aqui, sabe por quê? Porque eu tô bem aqui, ó. Então, só cuidado para não amassar o carro. Então vou ficar aqui... Vamos não amassar então a obra de arte. Vou ficar desse lado aqui, vamos mudar. Ok. Então, tipo, a gente ficava, sabe, tipo, estudando o que a gente ia fazer. E nessa a gente foi conhecendo pessoas que foram dando muito respaldo pro que a gente queria de carreira, sabe? Galera, por exemplo, você falou, cara, muito bom, e ainda dava uma direção. E pessoas assim, sabe, tipo, muito famosas que chegavam e falavam, vamos jantar na minha casa. Ou seja, as pessoas... E a gente foi virando amigo de algumas pessoas que foram meio que situando a gente dentro de tipo, olha, o mercado é assim, olha, o mercado é assado. E no fim, gente, legal isso. uma coisa muito interessante é que, tipo assim, eu e o Thiago, a gente é muito menino, a gente é muito meninão, muito bobão. E como qualquer outra banda, vai essa dica para qualquer banda que tá começando. Quando a gente começa, né, a gente sempre pensa que tipo assim, olha, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer do jeito que eu quero porque eu sei que vai dar certo, é minha identidade, eu vou manter e não sei o quê. Então eu e o Thiago, a gente tinha isso, tá? Também. Tá bem. Até que se a gente ouvisse um pouco mais essas pessoas, a gente talvez tivesse... avançado mais rápido. E que talvez fosse alguma coisa também que a gente não quisesse, ou talvez fosse uma coisa que talvez tivesse maculado um pouco essa essência que a gente tem. Porque a gente a gente permanece com a essência do que a gente tem desde o começo. Tá. Então as pessoas chegavam e falavam, olha, o mercado funciona assim, o mercado funciona assado, etc. E na época essas informações meio que bateram de frente com o caminho que vocês queriam seguir. É isso? Porque a gente tinha acabado de chegar em São Paulo, a gente morava em Minas Gerais. Então... entendi. Falta de experiência mesmo, simplesmente isso. Mas aí quais que foram esses, por exemplo, me dá um exemplo de uma direção que alguém falou pra vocês e vocês naquele momento falaram, puta, eu não quero ir por esse caminho. Cara, a gente, eu não vou falar quem, mas a gente foi oferecido R$1,5 milhão pra gente poder virar sertanejo, uma dupla sertaneja. É mesmo, cara? Caramba. Ofereceram R$1,5 milhão, levaram um contrato pra gente poder assinar e a gente disse, não, muito obrigado.
Cara, mas nessa época vocês estavam quebrados, foi? Pra caramba. E aí veio essa proposta de 1,5 milhão, é isso? 1,5 milhão. E não aceitaram? Aqueles artistas, né, que viram e falam assim, imagina muita que eu vou gente aceitar. ia ser corrompido, digamos assim. Mas a gente conhece muita gente que foi, mas a gente falou assim, sério, a gente precisa, mas a gente não tá desesperado para ser famoso a qualquer custo. Então, a gente simplesmente olhou um pro outro e falou assim, tá, sertanejo faz parte Pura de você? mentira, Não, pura não faz mentira, parte, pura não faz mentira, parte da sabe por quê? Porque na verdade a gente tava, vamos andar que já tá frio aqui. Vamos. Na verdade a gente tava assim. Vamos pra ali. Na verdade a gente tava assim, desesperado para ser famoso a qualquer preço. O Thiago não, mas eu sim, porque eu saí de Minas Gerais, desculpa, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais. Da onde? Governador Valadares. Do Valadares, muito bem. Todo mundo foi para os Estados Unidos na minha cidade, só eu que não. Então eu virei e falei, desculpa, tá gente, eu tô um pouco resfriado, por isso que eu tô fugindo aqui. Não, relaxa. Então eu virei e falei que eu ia de todo jeito ficar famoso. Então eu mirei na fama. Então as pessoas chegavam e conversavam com a gente sobre carreira e a gente tava com outra cabeça, entendeu? A gente tava com a cabeça de tipo, não, a gente tem que ser famoso. Então pra era quem tem isso. essa mentalidade, então supostamente o caminho era aceitar essa proposta. Só que foi isso, a gente queria ser famoso no que a gente estava fazendo. No que a gente propunha. Exatamente. A gente queria ser famoso dentro daquilo que a gente estava fazendo e não de repente virar pessoas que não éramos para ser famosos. Entende? O que a gente tava então não fazendo... era exatamente a todo custo, e sabe? o que a gente estava fazendo, na verdade, fazia sentido pra gente, entendeu? Não fazia sentido para mais ninguém, porque a gente ainda estava buscando uma identidade musical. Entendi. Essa identidade que a gente chegou nela agora, depois de tanto tempo, é porque a gente teve tempo agora de fazer isso, sobretudo durante a pandemia. Então... quando a gente decidiu, ok, não quero mais, não é isso que a gente quer, não quero ser famoso, não quero ficar conhecido, a gente quer ficar nichado, a gente sumiu, desaparecemos, não paramos de fazer tudo. A última coisa que a gente fez, e ainda assim também meio que por um pedido de uma amiga, a gente fez de casa. Ok. E aí a gente queria meio que afastar um pouco a ideia que as pessoas tinham de que a gente era uma banda de rock and roll, um duo de rock and roll, porque por causa da imagem a gente vestia muito preto, então eles achavam que a gente era um duo de heavy metal. Então às vezes era muito complicado contratarem a gente para poder fazer alguma coisa e não era o que a gente era. Entendi. Acontecia bastante. Vem cara, mas tem que tocar heavy metal, mas não é isso que decepcionou todo mundo. A gente decepcionou os roqueiros porque a gente não era heavy metal e a gente decepcionou os coxinha porque a gente não era coxinha. E também o sertanejo porque vocês não embarcaram nessa. Sertanejo porque a gente não aceitou a proposta. Isso foi uma, tá? Porque tem outras. Tem várias outras. Sabe uma coisa que foi muito legal? Essa eu posso falar nome. Boa. O Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, do RPM. O Paulo Ricardo ofereceu pra gente 3 músicas inéditas, assim, sabe? Grava vocês. Porque vocês vão fazer isso pro rock nacional, etc. Vocês são a nova cara do rock nacional, eu me vejo em vocês. Eu não compunha, eu não conseguia escrever, eu não tinha tanta... Paulo conheceu vocês também assistindo vocês na noite. Foi. Também acho que foi alguma coisa do Paris 6. Essa foi a grande ligação, na verdade. Paris 6, tudo bem. Mas... Tinha uma coisa do Paris 6 que sempre que a gente chegava lá, o Isaac já sabia que a gente cantava e tudo mais. Então, qualquer um que chegasse lá, que era amigo dele, que era famoso, enfim, ele pedia pra gente cantar ali, no meio do restaurante, a capela e tal. E como eu disse pra vocês, a gente é muito meninão, então a galera pedia e a gente do nada... Ele pedia, tem uma música específica que o Isaac pediu pra eu poder cantar, que era uma música do filme Hair, que é um filme da... Você tá bem louco. Né? A galera vai olhar pra cá agora. Aceita. Só tem aí vai o segurança vir aqui agora e falar assim, cortou essa entrevista. Exato, não tá nem filmando, tá desligado. Ele chegava e ele falava assim, como é que era? Eu vou fazer um tom abaixo aqui, tá, gente? Porque a pessoa tá gripada aqui, com tosse e vento e tudo. Daqui assim já pega. Lá tem um eco legal, hein? Lá tem um reverb legal. Não vou, não. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligns with Mars and peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius. Age of Aquarius. Era essa. Bonito. Uma salva de palmas pra isso. Bom demais. Então, você ganhando esse carinho, então, do pessoal do Paris 6, que foi o Isaac, não é? Sim. Ele então era o promotor de vocês. Chegava alguém famoso e falava, canta aí. Você sabe que a gente chama ele se titula também até hoje como nosso padrinho. De padrinho. Que legal. Foi então de suma importância para a evolução da carreira de vocês. Totalmente. Poxa, que legal. É porque a gente sempre pensa assim, no mundo musical, a gente não, né? Eu acho que muitas pessoas pensam que
tem muito dessa parte de não, esse só dá certo se tiver um investimento, se tiver padrinho, se tiver muita grana investida em cima, nem talento não importa, mas na verdade do que eu tô vendo da carreira de vocês, o talento que vocês tinham é que chamou essas pessoas para ajudarem, para falar, não foi isso, foi uma coisa natural realmente. E foi o que a gente decidiu também manter, né? Porque, por exemplo, a gente poderia ter pego o nosso talento e adaptado ele para várias outras coisas que a gente não queria fazer. Grana. Sobretudo, ainda hoje a gente poderia fazer isso, sabe? E a gente resolveu não. Porque a gente precisava de mais alma e menos ego. Que legal, cara. Filma aqui, ó. Cara, mas isso, você acha que hoje em dia tá cada vez mais difícil terem artistas que aceitam não se corromper por uma proposta dessas, como você exemplificou? Ou você acha que ainda tem muito artista que fala assim, cara, eu prefiro continuar no perrengue que eu tô e continuar fazendo o que eu quero fazer com alma? Sabe o problema do que tá acontecendo hoje? O problema do que tá acontecendo hoje é que, tipo, a música ela é feita para ser consumida imediatamente. Descartável a música. Então isso é um problema, porque se você faz alguma coisa para poder ser consumida de forma tão rápida, você acaba consumindo. Essa vai ficar no meio? Pode ser. Achei que a gente ia ficar meio que de ladinho, assim, aí fazer um sofá do jogo. Vai cair aí, garoto. Você tá vivo? Porra. Ô, louco, meu! Então, assim, o que acontece é que, tipo, a gente vê que a música hoje em dia ela está sendo consumida para poder ser está sendo feita, né, produzida para poder ser consumida já, imediatamente. Então eu não vou nem dizer que seja descartável, entendeu? Mas eu acho que a gente está descartando, na verdade, porque a gente está nesse lance do acelerado, social media, não sei o quê, sabe? Tá tudo muito rápido. Aos 15 segundos de TikTok, sabe? As pessoas não têm mais paciência para escutar uma música inteira, sabe? Tipo no seu Instagram, sabe? Ela tá lá, ela vai ficar naquele quadradinho, sabe? Só que daqui a, sei lá, 15 dias ela já tá sumida ali, porque já tem uma outra pessoa falando uma coisa mais importante. Então a gente tá assim, sabe? A gente tá consumindo coisas e consumindo artistas e consumindo música e consumindo informação meio que muito rápido. E isso começou já tem bastante tempo. Então, quando a gente se retirou da vida pública, que a gente estava começando a entrar nela, foi por causa disso, porque a gente estava com medo da nossa mentalidade, a gente estava com medo de danificar a nossa saúde mental. Entendi. E como é que foi esse processo de vocês verem que realmente o trabalho de vocês estava sendo cada vez mais conhecido, mas talvez indo para um caminho que vocês não estavam gostando, e o pensamento foi assim, cara, a gente já está atingindo aqui, por mais que seja numa área que não está ideal, mas a gente está conseguindo conhecer cada vez mais gente, a gente está sendo chamado para vários programas. Será que se eu parar, será que se eu sumir, eu vou conseguir voltar depois? Teve esse pensamento na cabeça de vocês? Acaba tendo, né? Porque as pessoas vão colocando isso na nossa cabeça, mas aí você tem que filtrar. Você tem que virar e falar assim, será que realmente eu preciso da validação dessas pessoas? Será que eu preciso realmente da validação desses programas para poder dizer que eu sou bom? Porque chegamos nesse ponto. A gente chegou no ponto de tipo assim, ok, o Brasil não gosta da gente, entendeu? Mas por que vocês acharam isso? Porque a gente chegou a criar um álbum, a gente gravou, algumas das músicas são as que a gente está lançando agora. E resolvemos lançar mesmo e acabou. Então, a gente chegou a mostrar para alguns representantes de gravadoras, a gente chegou a fazer reuniões e a negativa era com a seguinte frase: isso está bom demais para o Brasil. É mesmo? Juro por Deus. E aí a gente precisa diminuir um pouco a qualidade disso, disso, disso e disso. Nesse momento, tem que mudar isso. Deve ter acontecido em 2018 e aconteceu em 2019 também. Nesse momento, a gente já estava assim, desiludido, já estava muito nervoso. Aconteceram coisas assim, sabe? Tipo, várias, desde ir e voltar para Ibiza. Cada vez que a gente ia para Ibiza, a gente ficava muito feliz. Voltava para o Brasil, a gente estava infeliz. Cara, a gente deu essa volta completa. Mas aí, no meio dessa fama que vocês estavam criando, indo em programas, surgiram essas propostas de ir para Ibiza. No meio dessa fama, Ibiza pagava a conta. Mas a Ibiza, o projeto que vocês iam fazer em Ibiza, era uma coisa mais a cara de vocês ou era uma coisa que também eram convidados com a ilusão do que eles estavam vendo na TV? Estava completamente diferente, né? Porque o que a gente fazia em Ibiza era meio que um ensaio de onde a gente está agora e do que a gente está fazendo agora. Porque Ibiza... a gente não tinha não a visão, a gente não tinha a experiência de cantar música eletrônica. Ibiza abriu pra gente opções diferentes do que a gente estava fazendo e que a gente não sabia que a gente poderia
de repente, se adaptar tanto a essas novas opções e se entregar tanto e gostar tanto, entende? É a primeira vez que vocês fizeram esse mix da música pop com música eletrônica, foi em Ibiza ou vocês já tinham trazido em São Paulo? A gente fez em São Paulo uma vez, tinha uma balada chamada Pink Elephant em São Paulo. Então, esse foi o primeiro lugar que a gente cantou música eletrônica, junto com uma banda tocando e tal. Mas como é que surgiu essa proposta? As pessoas loucas, né? Tipo, as pessoas olham pra gente e as pessoas falam, nossa, eu preciso de você no meu clube. O que você quer que eu faça? Eu quero que vocês cantem. Então, tá bom, mas eu tenho uma banda, pra poder levar. Não tem que ter banda, faz com o DJ. Como que faz com o DJ? É assim, ó. E aí a gente liga pra um DJ, aí o DJ vira, produz uma track, a gente vai até ele. Ele fala, ó, você vai entrar e cantar nessa hora e tal. Eu olhei pro Thiago e falei, tô acostumado com isso não, tô acostumado com 1, 2, 3, take 5. Tipo isso, sabe? E nessa primeira vez de vocês, assim, com o DJ, qual foi a impressão? Foi surreal. O que você sentiu? Você lembra? Liberdade, uma certa liberdade e exatamente essa, vou dizer um pouco a evolução, porque querendo ou não, música eletrônica, ela tem uma cara mais nova, ela tem uma mas cara naquela época você não pensava isso. Não, porque eu não gostava muito de música eletrônica. Exatamente. Naquela época, o que você sentiu? Eu lembro que eu senti. Eu senti, dá pra fazer grana com isso aqui. Juro por Deus que era o que eu ia falar. Mas por que vocês sentiram isso? Porque era bom pra ir lá no clube? Não, porque, por exemplo, existe um cachê pro Madhouse. Madhouse sou o Thiago e eu. Tá. Então só que Thiago e eu não somos sozinhos pra cantar. A gente não chega lá e faz uma capela aqui, o Endamon. Não, a gente precisa de uma banda. Entendi. Então o cachê para o Madhouse é este. Tá. Então, com base no cachê este... Como você divide isso? Entendi. Porque você tem um baterista, tem um guitarrista, tem um baixista, você tem um pianista, tem um tecladista. Transporte de todo mundo, tem ensaios de todo mundo, etc. Estadia. Aí a hora que deram o cachê na nossa mão e era só nós dois, eu olhei pra cara do Thiago e falei, a gente se daria bem fazendo isso. Senhores, estamos falando de 2012 ou 13. Foi. Tá? Então, antes da proposta de 1 milhão do sertanejo, ainda veio a música eletrônica de cima. Só depois é que veio essa proposta do sertanejo. Só depois. Então isso porque daí a gente começou a ir nas baladas de Betinhos. Okay. Então a gente ia nas baladas de Betinhos para poder cantar. Pra era incrível. Ou seja, se vocês acham que se não tivesse essa proposta louca de vocês fazerem Madhouse, só vocês dois com o DJ, e aparecesse essa proposta do sertanejo, vocês estariam mais balançados? Ou seja, com essa nova visão que vocês tiveram, tipo assim, caraca, Madhouse só nós dois e DJ, é o que eu vou apostar, porque eu acredito nisso. Eu tô vendo aqui que dá certo, o dinheiro flui. Isso também foi mais uma coisa que pesou pra negar essas propostas alternativas? Olha só, eu não vou nem mentir que eu escutei nada do que o Eric falou, que eu não prestei atenção em nada. A única coisa que eu pensei foi, 10 anos depois, eu tava fazendo essas contas na minha cabeça, 10 anos depois, podia vir esta pessoa do sertanejo e falar assim, vamos fazer esse negócio que vocês fizeram aqui no clube de música eletrônica esse ano e eu invisto dinheiro. Imagina! Seria incrível, né? 10 anos depois. Olha que louco. Mas não do sertanejo. Não do sertanejo. Não, da música eletrônica. Esse cara produziu vocês pra fazerem vários shows nesse pior que a gente chegou, e pior que a gente fazia, eu juro por Deus, assim, a gente chegava em lugares e as pessoas convidavam a gente, porque a gente não tem esse preconceito musical. Então a gente cantava música sertaneja com amigos que também são sertanejos e tal. É porque realmente não tem a ver com a gente. Entendi. E a gente tava entendendo que, tipo assim, a gente não conseguiria dedicar aquilo. A gente teve muita proposta pra poder entrar no teatro musical, que é um negócio que, assim, a gente adora, cara. Pô, eu falei do Hair e tal, o musical, eu assisti 12 vezes, entendeu? Então, era um negócio que, tipo assim, a gente parava e olhava e falava, são 3 meses de dedicação isso aqui, sabe? São 3 meses de muito ralo, é 3 academia, ou 6, é correria, é ensaio. Não é só vamos chegar ali e vamos cantar bonito. Não, tem ensaio, tem dança, tem coreografia, tem texto, tem atuação. Então, era complicado também. Por isso a gente admira muito esses artistas, porque, sério... Vocês que não valorizam teatro musical, vocês comecem a valorizar, tá? Porque o teatro musical é guerra. Como é que é o nome? Aqueles treinamentos de soldado, cara. É guerrilha, é complicado, porque você precisa saber tudo. Né? Vamos subir agora um pouquinho que tá ficando um vento. E agora a gente vai conseguir fazer a ponte que a gente estava querendo fazer, que era... Finalmente, então, vocês... negaram as propostas todas e já entendendo melhor o caminho que vocês queriam trilhar. E aí eis que vocês decidem, depois de tantas turnês,
em Ibiza decidem morar lá, ou ficar lá de base. Como é que foi essa transição? Quando a gente se retirou da vida pública, por assim dizer, a gente ficava olhando um para o outro pensando assim, não. E tinha muito convite para poder voltar. Durante o período da pandemia, por exemplo, sabe? Tipo, muita gente mandando mensagem falando, eu queria muito que vocês dessem entrevista para poder falar como que o músico independente está se sustentando e tal durante esse período, não sei o quê. E a gente evitava, porque a gente queria fazer um rebrand. Tá. A gente queria mudar tudo, queria mudar a cara, não queria mudar o cabelo, mas a gente queria mudar o resto. Porque sempre tinha essa coisa, sabe? Por causa do cabelo comprido, sempre associavam ao rock and roll, tá. Mas de uma forma muito pejorativa, muito boba, sabe? Muito tola. Muito tipo, ai, são roqueiros, não cabem dentro do meu clube, não tem nada a ver, a atitude, não sei o quê. E então, nessa época da pandemia, vocês já tinham vindo para Ibiza várias vezes, já estavam consolidados nessa questão de cantar nos clubes. Já tinha 5 anos que a gente ia para Ibiza já. E aí, em 2017, a gente decidiu, a gente voltou de Ibiza, gravamos um clipe lá e a gente falou, poxa, seria interessante se a gente morasse lá. Só que assim, Ibiza é um lugar muito caro e a gente ficava pensando, nunca vamos ter dinheiro para isso, vamos ver e tal. 2018, continuamos pensando nisso, então a gente lançou esse clipe que a gente gravou em Ibiza e a música lançamos em 2018 no Brasil. E daí a gente começou a bater, foi onde a gente fez Faustão para poder divulgar, fez outras coisas para poder divulgar também. Uhum. E aí a gente deu uma pausa. Você estava falando, aí essa galera que chamou vocês para Ibiza continuou lá com vocês, colocando em vários clubes, e vocês pensaram em voltar porque estava tão bom em Ibiza? O mais louco é que, tipo, a gente gravou o clipe, a gente lançou o clipe aqui no Brasil, o clipe estava passando em Ibiza. Uhum. Okay. Enquanto isso, o que deixava a gente frustrado era que no Brasil era um rolê pra gente poder colocar o clipe na TV. Entendi. Mas um rolê que a gente pensava, lá, né? Cara... Era um rolê pra música estar no rádio. Mas era a intenção de vocês voltar a fazer muito show no Brasil, assim, ou porque vocês não estavam satisfeitos em Ibiza, com o que estavam fazendo em Ibiza? Como é que era? A gente estava muito satisfeito, mas a gente tinha que levantar uma grana para poder viver lá, né? Então a gente precisava fazer show no Brasil, ganhar dinheiro no Brasil para poder juntar esse dinheiro para poder ir para Ibiza. Tá. E a gente não conseguia fazer isso, porque... Para poder fazer show no Brasil, você precisa se divulgar. Sim. E para poder se divulgar, você precisa desses veículos, né? De mídia, que são mídias populares. E a nossa música não é popular. Então até então, os shows que vocês estavam fazendo em Ibiza não eram suficientes para manter vocês lá, é isso? Era o suficiente para poder manter a gente lá, mas assim, pelo período que a gente estava lá. Porque Ibiza é sazonal, né? É verão. Funciona forte na época do verão. Depois... Já no inverno, a gente não tinha muito o que fazer lá. Aí voltava para o Brasil. Só que assim, uma coisa que a gente valorizou muito Ibiza é porque Ibiza valorizou muito a gente. Legal. Então a gente tem essa troca com Ibiza exatamente por isso que lá enfim. Essa valorização que vocês não sentiram no Brasil. Exatamente. Até certo ponto. Até certo ponto. A gente não sentiu nesse aspecto do tipo assim, sabe? Porque você sabe como funciona isso aqui em Portugal também, sabe? Porque tipo, o tapete que estendem pra gente em Portugal hoje é um negócio assim surpreendente. As coisas, elas não são são complicadas, mas não são tão complicadas quanto no Brasil, onde você tem que ficar pagando para tudo isso. É sempre, sabe, tipo, você molha a mão de uma pessoa, é sempre uma, entre aspas, uma máfia de como entrar, de como fazer, te pegam, te modelam, te rotulam dentro de um pote igual de todas as outras pessoas e já foi, entendeu? É como se eles já soubessem a receita que supostamente dá certo, não importa o que você quer. Produto mesmo. Produto. Pelo contrário, não é como se, é exatamente isso. Eles sabem a receita de fazer o produto. E quem que é essa pessoa que sabe? É o produtor? Quem que é essa pessoa que modela? São várias pessoas. Tem produtor musical, tem diretor artístico, tem dono de gravadora. Exato. Tem várias pessoas, entendeu? Que já sabem como fazer. É um pouco dessa visão que às vezes quem está de fora observa, que parece que eles escolhem um artista e falam assim, não, faz isso daqui, veste isso, canta dessa forma, que o resto eu trato, porque eu preciso de alguém nesse formato para encaixar ali, que eu já tenho esse espaço. Exatamente isso. Isso é possível, sabe? Tipo, eu não questiono isso, eu não julgo isso, sabe? Mas eu acho isso possível. E eu tive um pouco de visão meio de como entende isso, assim, quando eu assisti um programa que passava no SBT, que estava montando o Ruge, sabe? Okay. Então, tipo, na época que você assiste isso, montou o Ruge e montou outro grupo chamado Bros, né? Então, tipo, quando você assiste isso,
e você é mais novo e você está ansioso, né, para poder fazer alguma coisa da sua vida, ser músico, etc, etc, ser cantor ou dar certo com isso, você não dá o verdadeiro valor e não enxerga realmente o que está por trás daquilo ali. Que você está sendo fabricado. Sucesso. Vamos cortar seu cabelo porque ele vai ficar assim. Então, no fim das contas, um artista, ele dentro, obviamente, cada um dentro do seu nicho e tal, mas um artista popular, ele é fabricado. Ele precisa ser fabricado. Ele precisa ser lapidado. Ele precisa ser construído. Ele precisa ser desconstruído. Sobretudo, atualmente, artistas precisam ser desconstruídos. Mas até que ponto que vale isso? Porque eu estava pensando, imagina, vocês negando essas propostas e propostas com alto valor, vocês não ficaram com medo de, tipo assim, cara, a gente vai começar a sofrer represália, porque a gente somos inflexíveis, a gente vai começar a ser afastado propositalmente porque a gente não obedece o sistema. Teve esse medo? Aconteceu isso. Muitas portas pra gente, muitas portas. No Brasil, a gente tem pessoas que adoram a gente por quem nós somos, e a gente tem pessoas que odeiam a gente por quem nós somos. Caramba. Exatamente. Teve algum caso específico que vocês notaram, caraca, aí, essa porta se fechou? Tem, mas melhor não falar nome. Não fala nome, mas fala assim alguma... Tá, sim, teve gente Teve da... pessoas que fizeram uma leitura completamente errada de uma coisa que aconteceu e acharam que a gente estava sendo... Não, pelo contrário, achou que a gente estava sendo manipulador ou qualquer coisa assim, Caramba. sabe? E aí a gente achou, bom, siga seu caminho e tal. E quando a gente viu a importância de determinadas pessoas em decretar, porque, por exemplo, você está aqui, a gente está dando essa entrevista, você vai editar ela do jeito que você quiser. A gente pode parecer muito legal e a gente pode parecer muito cafajeste. Mas muito antes de canalha. postar, eu mando pra vocês. Então a gente pode parecer muito canalha, sabe? Então se de repente você edita ela como canalha... Exatamente, A prova. Se você edita a gente como muito canalha e você passa para uma pessoa, tipo, olha aqui, eles são canalhas, e você tem esse poder de comunicação que você tem, vai acontecer, entendeu? Porque as pessoas absorvem aquilo que, tipo, a massa está dizendo. Você está me entendendo? Então isso é muito complicado, porque a gente tinha uma coisa que a gente queria falar, a gente tinha a mazela que a gente queria cantar, então não dá para a gente poder chegar e falar assim, eu vou cantar isso daqui porque você escreveu. E nessa época, desse começo ainda, né, voltando lá para a época de Paris 6 e não sei o quê, quem ajudou muito com isso, olha que loucura, quem ajudou muito com isso a encontrar vocês precisam escrever alguma coisa, tal, acho que ela nem sabe disso, foi a Maria Gadu. Ok. Porque a Maria, ela chamava a gente para poder conversar, para poder sair, para poder não sei o quê. Então, eu não conseguia escrever, eu não conseguia colocar no papel alguma coisa, sabe? Porque eu estava travado, porque eu ficava, e agora? Eu não sou exatamente aquilo que a galera quer, a gente não é exatamente aquilo que a galera quer. E a gente ficava tentando se ajustar, e no fim do tentando se ajustar, a gente tentava chegar o mais perto possível para poder ser convidado a ganhar 1,5 milhão para não necessariamente ser sertanejo, porque você não faz 1,5 milhão para poder ser eu. Total. E é isso que acontece até hoje, entendeu? Dentro dessa indústria. Tipo, vai ter muita gente que vai investir em você porque você dá retorno. E vai ter muita gente que vai investir cegamente em você porque acredita em arte, porque gosta de arte. Pô, que legal. E isso é muito legal, sabe? Então a gente tem pessoas que acreditam em nós, que colocam dinheiro na gente por causa disso, e com base nisso é que a gente entra em Portugal para poder vir morar na Europa. Faz essa pergunta que você quer. Exatamente, para fazer esse link. Porque a gente está aqui numa conversa boa, mas a gente tem que chegar num lugar. Eu não deixei o menino falar, gente. Não, isso é lindo, isso é lindo. Eu vou ali agora enquanto eles falam eles. Volta. Não, agora sim, Thiago, me fala um pouco então desse momento de agora, que existe uma base de vocês em Ibiza, mas também com um pezinho aqui em Lisboa. Tá, a gente veio para cá, para Lisboa, primariamente, porque como brasileiros, você sabe que a gente precisa de documento para viver na Europa. Então, como eu já tinha me formado em publicidade, ele se formou em rádio e TV, a gente precisava de uma empresa aqui, a gente precisava de alguma coisa que nos permitisse vir para cá. Nossa, o Thiago ele cortou assim, um caminho muito longo. É porque se fala muita coisa. Mas é porque é isso que as pessoas querem saber, o detalhe. Mas não vai inteiro esses detalhes para lá. Então, esse detalhe vai agora, Esse tá? vai, hein? Eis o detalhe. Para viver aqui, você precisa de visto, tá? Não vem aqui legal, Loucão, aqui a vida é boa. Não funciona assim. A gente também a gente é artista, mas a gente é brasileiro, então tem que fazer o trem direito. Então o que a gente fez? Conversamos com advogados, com tudo, não sei o que, a advogada virou e falou, olha, desculpa, mas nesse caso, porque vocês estão querendo fazer a melhor coisa, o método mais barato para poder juntar vocês aí,
abrindo uma empresa. Porque daí vocês têm um D2, com esse D2 vocês podem contratar um Madhouse para poder trabalhar, blá, 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 blá. A gente falou... Isso para morar em Ibiza? Porque a gente queria morar em Ibiza. Tá. Então a gente já estava com tudo isso certo, só que tipo assim, o processo para poder fazer pela Espanha seria muito caro. E mais demorado também. E bem mais demorado. Não seria tão mais caro que Portugal, mas seria mais demorado. E a gente tinha pressa. Então a gente deu entrada nesse processo para poder ver tudo isso em 2018, 2019, que foi quando a gente virou e falou assim, chega. Foi na época que as gravadoras começaram a falar, temos que perder a qualidade, não sei o quê. Aí eu cheguei, numa bela noite, a gente sentou, eu e o Thiago, no meio da madrugada, falou, cara, chega, não aguento mais isso, sabe? As pessoas estão pedindo para a gente poder cortar um pedaço da nossa perna para a gente poder caber dentro da caixa delas. Cara, não é mais fácil a gente achar uma caixa maior? Aqui? Pronto. Entendi. Então se a Europa... O problema não é com a gente, exatamente, Se a gente entendeu? já está esse tempo todo, sabe? Tipo, cantando na Europa, ganhando dinheiro, pagando as nossas contas no Brasil com dinheiro de coisa que a gente está fazendo na Europa, não desmerecendo o Brasil, claro, mas desmerecendo sim o valor que deram para a nossa música, entendeu? Entendi. Porque assim, se aqui estão valorizando a nossa música, eu estou ganhando por ela, eu estou me sustentando com ela aqui... Porra, então eu vou lá naquela caixa, entendeu? Eu não vou ficar aqui e cortar um pedaço da minha perna. Porque eu fui tentando, então não dá. Esse objetivo é realmente uma emancipação de vocês para com o Brasil. Pronto. Total, sabia? É isso. Então, assim, a gente gosta, vamos voltar para o Brasil, vamos fazer show e tal, mas dentro daquele conceito que a gente tem hoje. Então, se nos querem dentro desse conceito, claro, vamos lá, entendeu? Mas não chama a gente para poder cantar Hit the Road Jack and Don't Come Back No More, porque we won't come back no more. Muito bem. E aqui em Lisboa, vocês... não querem falar da parada da empresa, não, né? Não, sim. Fala, então. Esse é o gancho. Esse é o gancho, então, beleza. Tá, e aí o que aconteceu? Viemos para cá por conta da empresa, e é uma empresa de criação de conteúdo digital. Então a gente veio pra cá como? Porque daí não consegue falar nunca. Porque daí a advogada, ela virou... Então, só voltando essa história aqui, porque a gente cortou e foi pra lá e foi pra lá, então a advogada disse, vocês precisam abrir uma empresa. Então a gente começou a pensar nessa ideia. O que vai ser essa empresa, gente? Que empresa que eu vou abrir na Europa, entendeu? Com quanto que eu preciso disso? Entra nessa história agora toda. Agora. E como eu já tinha feito... publicidade e propaganda de publicidade, marketing. Ele tinha feito já produção em rádio e TV, exatamente. Eu sou produtor em rádio e TV, eu sou formado em rádio e TV, eu fiz pós, eu fiz, como é que fala? Assessoria de imprensa. Então, claro, a gente tinha que trabalhar, porque a música não pagava não, hein? Eu já era editor de vídeo já há 15 anos. Maneiro. Então a gente veio pra cá, e o que aconteceu? O que que ninguém nunca sabe. Tem um monte de gente que nunca ficou sabendo disso. Não tem nem ideia, exatamente. Que nem sabia. Aí eles falam assim, nossa, mas como que vocês colocaram não sei o que, total no Multishow? Gente, o Thiago trabalhou 2 anos pro Multishow. Entendi. Fica essa dica, editando lá no fundo, entendeu? Então assim, a gente conhece contatos e a gente fala assim, sabe, pelo amor de Deus, põe minha música. Vocês foram muito pidões nesse processo todo? Tipo assim, somos. Quanto tempo tem que a gente tá ligando pra você? Desde 2016. Desde 2016 a gente tá pedindo pra ele, assim, nem conhecia Lisboa. Qual é bom? Existir Lisboa, foi no a gente ano de 2016. Olha, então, qual é a boa? Tem que ser pidão nesse mundo artístico. Quando Gente, você não está conhecido para galgar novos lugares, tem que ser cara de pau. Tem que ser cara de pau, você tem que se jogar, você tem que conhecer as pessoas certas, sim, óbvio, e você tem que saber como chegar também, sabe? Acho que tem que ser mais, sabe? Eu acho que, tipo assim, você não tem que ter mesmo nenhum pudor. Tem que se jogar. Porque você tem que chegar e pedir mesmo, tem que falar. Eu tava vendo um negócio ontem, acho que eu cheguei até a compartilhar no nosso Instagram. Vamos subir ali. Que a Lady Gaga fala um negócio muito legal. Ela fala que, tipo, ela prefere... Quer que eu segure? Vamos lá. Ela fala, eu prefiro realmente, sabe, tipo, voltar... Tem você no meio agora. Eu prefiro voltar a fazer shows como eu fazia, sabe, na rua, onde eu fazia, etc, sabe, para poder ser valorizada pelo meu trabalho, do que só simplesmente ganhar milhões fazendo um trabalho que não me representa. Mas você não acha que é legal falar isso depois que você já ganhou milhões? É exatamente isso que eu ia falar agora, sabe? Tipo, eu vi isso ontem, entendeu? Eu deveria ter visto isso na época que realmente as pessoas estavam me oferecendo milhões. Mas então, quando a gente montou uma agência aqui em Lisboa chamada Between Mermaids. O que é isso?
Vamos lá. A Between Mermaids, quando a gente montou, na verdade, a gente montou como uma empresa de criação de conteúdo. Porque na época a gente estava fazendo isso para alguns artistas no Brasil e aqui na Europa. Porque a gente conheceu pessoas em Ibiza que estavam pedindo coisas pra gente. Então eles pediam, nossa, queria um videoclipe igual de vocês. Olha, eu fiquei sabendo que você dirigiu o seu próprio videoclipe. Exato, tem esse então, a empresa, a Between Mermaids, fez os nossos clipes. Ou seja, legal. somos nós, porque a gente tava... Tem lanterna ali? Tinha uma época que estava começando a pandemia. A gente vai por aqui, é? Vamos subir. Cuidado com a câmera. Tudo bem. Deixa ela baixinha. vamos jogar na lanterna que a gente vê aqui. Não, ao contrário, assim. Opa, vamos lá. Tá bom. Cuidado, hein? Não morra. Não. Cuidado com a cabeça, hein, Thiago? Pela cabeça, gente. Esse é um problema. Então a gente consolidou mais a ideia da empresa mesmo depois de termos feito coisas para Madhouse. Entendi. Então a Madhouse foi também o primeiro cliente da empresa para mostrar o Exato. comercial. Um pouco que sim, um pouco que não, porque na verdade a gente estava fazendo coisa para outras pessoas antes e não para o Madhouse. A gente já tinha feito coisas para o Madhouse, não dentro da empresa. Exato. Assim, a edição dos nossos vídeos que você às vezes vê ali no nosso Instagram, que estavam ali na época de 2013, 2014, etc. Tudo isso era o Thiago que estava fazendo. Então era um trabalho que a gente estava fazendo, sabe? Tipo, já tinha tempo. E aí a gente falou, poxa, dá pra gente fazer isso aqui e ganhar dinheiro. Dá pra gente fazer isso aqui, sabe? Tipo, e ter o visto. Antes mesmo da empresa. Entendi. Então, quando a gente viu que era isso que a gente sabia fazer, a gente falou, poxa, por que não? E paralelo a isso, tinha uma coisa muito curiosa que acontecia. Que várias pessoas chegavam pra gente e falavam, poxa, como que é Ibiza? Eu quero ir pra Ibiza, eu quero conhecer Ibiza. Eu queria tocar em Ibiza, queria cantar em Ibiza. Então todo mundo pedia pra gente levar eles pra Ibiza. E a gente pensava, gente, eu não tenho esse poder, sabe? Galera, e aí a gente... gente você lá e falou, também quero estar lá com você. quero estar lá no vamos Ibiza, fazer e lindo. tal. A gente falou, e agora, gente? Existe, vamos girar pra lá, porque lá é bonito. Vamos. Tá tentando ir ali pra Pode ser pra cama. Pra cama. Vamos pra terminar cama. essa entrevista Vamos pra na cama. Boa. E aí a gente falava, cara, então vamos fazer isso. Vamos ver de criar um braço, então, pra gente poder fazer uma curadoria artística e levar pessoas realmente, sabe, tipo, pra Europa. E começou assim. Então a gente começou a olhar, criamos a agência aqui em Lisboa por causa disso, né, dessa questão financeira, onde era mais rápido. Desculpa, gente, eu tô com uma tosse horrível, daquelas de Lisboa, sabe? É verdade, tem um amigo que fala que é assim, que Lisboa tem uma tosse. É? Por causa do pólen. Ok, é verdade. Primavera. Então, tipo, a gente falou, bom, vamos criar a agência com esse objetivo, entendeu? Vamos fazer a nossa criação de conteúdo do jeito que a gente quer fazer a criação de conteúdo pra gente, a gente oferece para as pessoas também. Se eles gostarem, ótimo. Se eles não gostarem, sorry. E, ao mesmo tempo, a gente investe nessa história, sabe? De tipo, vamos fazer uma ponte artística. Porque a gente precisava disso. A gente sempre precisou de alguém para poder chegar e falar, olha, eu vou apresentar você para fulano. Eu acabei de te contar a história, Aconteceu sabe? muito isso com vocês, Muito né? com a gente. Então, por que não retribuir? Por que não fazer a mesma coisa? Serem vocês agora. Porque tem muita ponte. gente que Legal, precisa cara. exatamente só disso, só dessa ponte. Caraca. Então a gente faz isso, cara. Não cobramos porcentagem nisso, justamente por enquanto não, né? Porque ainda está começando, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, porque a gente não tinha absolutamente nenhum cunho administrativo, empresarial e tal, que a gente está agora, nos últimos 3 anos, estamos criando ele. Sobre a criação de conteúdo também a gente está fazendo, a gente tem clientes aqui em Lisboa, a gente tem clientes em Ibiza agora, eu faço a direção artística, eu faço a direção criativa, a gente tem pessoas que trabalham pra gente para poder atender o telefone, para poder responder, para criar o website, para poder criar social media, design, não Tem sei o equipe quê. de editores também. Passam isso para outras pessoas, passam isso para poder para clientes e outras pessoas que a gente tem na agência, porque a gente faz a curadoria artística, que é um outro setor além da criação de conteúdo. Dentro da curadoria a gente tem modelo e tem artista, e agora a gente está querendo artista plástico. Ah, que legal. Porque a gente está querendo também apresentar para galerias, entendeu? Poxa. Então isso é um projeto que a longo prazo a gente vai, na nossa aposentadoria, fazer isso, entendeu? Poxa, que maneiro. Galera, fiquei muito feliz de conhecer mais de vocês.
não só da história do Madhouse, mas também agora um pouquinho da Between Mermaids. Cara, parabéns, gostei muito de vários insights que vocês trouxeram nessa conversa e, cara, parabéns, porque vocês se manteram firmes no que vocês queriam e conseguiram sucesso com isso. Isso é lindo, cara, isso é lindo, e eu sinto que muitas pessoas às vezes desistem nesse meio do caminho porque às vezes ou as propostas não chegam até essas pessoas por falta das pontes, ou porque as propostas que chegam não são interessantes e elas acabam desistindo, falando, pô, isso não é pra mim, eu tô tentando aqui tanto tempo. Mas vocês são esse exemplo de que traçaram um caminho, se mantiveram nele mesmo com propostas adversas, negaram até algo que seria muito tentador e mesmo assim conseguiram alcançar o sucesso da forma que vocês queriam, da forma que vocês viram que ia dar certo. É muito bonito, lindo, porque cara, você está usando a palavra adequada. Você está usando a palavra sucesso. Sucesso é isso. Sucesso é pagar a conta. É isso. Sucesso é você trabalhar com aquilo que você gosta, ser feliz com aquilo que você gosta e pagar a conta. Tá tudo bem. Você não precisa ser multimilionário. Seria ótimo? Seria ótimo. Mas você não precisa necessariamente ser conhecido, tipo ser famoso. Fama é outra coisa. Total. Fama é invasiva. Fama é corruptiva, sabe? Fama é tóxica. Então, pra que ser famoso? Pra que voar e ser uau e não sei o quê? A gente não tem absolutamente nenhuma ambição nesse aspecto. Nenhuma. A gente prefere manter por causa disso, porque ao longo dos anos a gente conheceu muita gente famosa, muitos amigos, e alguns deles, sabe, tipo, sempre falando pra gente sobre obrigações que eles tinham que a gente não conseguiria ter. Entendi. Então é muito melhor a gente prezar mesmo, sabe, tipo, pela saúde mental. Total. Hoje a gente preza por isso. Muito bem. Para terminar então essa entrevista, vamos fazer aqui um take de lá para cá pra gente pegar a cidade, eu ficar aqui no meio de vocês. E pra gente finalizar então aqui, imagina que esse vídeo pega 30 milhões de visualizações. Qual é a mensagem que vocês querem deixar para um vídeo desse, né, que vai atingir tanta gente? Pode ser uma mensagem junta, separado. Ou em Portugal, Brasil, mundo, né? Olha só. Sabe quando parece que tem um déjà vu? Por quê? Parece que eu acabei de ter um déjà vu, gente, no déjà vu. O que você falava no déjà vu? Foda-se! Essa é a mensagem? Essa é a mensagem? Pronto, foda-se. No déjà vu eu falava foda-se, caralho. Mas foda-se no sentido Brasil ou Portugal? Portugal. Um foda-se que É um foda-se fofo. Um foda-se fofo. É porque o foda-se de Portugal é mais fofo. E é meio que eu acho que ele é meio libertador, assim, sabe? Foda-se, sabe? Assim, tipo, segue, sabe? Segue. Segue, gente. Segue. Vai, deixa aí. Vai ter obstáculo, mas só continua. Só vai seguindo. É onde a gente tá, sabe? Tipo, o universo... É engraçado isso. E isso é muito frase de, tipo, tá em todo lugar. Mas é a mais pura verdade. Hoje a gente vive isso todos os dias. O universo se encarrega. Mesmo. Muito bem, gente. Obrigado. A gente segue aqui tudo que tá do Madhouse. Vou deixar na descrição. E até o próximo vídeo, que vai ser em breve. Valeu. Tchau.